Cavaleiros de Francisco, a hora da transformação. A espiritualidade franciscana no seu caminho. Hoje vamos falar sobre a pobreza franciscana. E ao falar sobre pobreza franciscana, estamos falando da pobreza de São Francisco de Assis, pois somente ele viveu assim tão radicalmente esta pobreza, essa santa pobreza. Os seus seguidores em todas as ordens que a seguem seguiram esse ideal de pobreza como um conselho evangélico, ou seja, como uma provocação espiritual, mas eles não conseguiram ser tão pobres assim, a gente não consegue ser tão pobre como o santo foi pobre, né? Sempre haverá um confronto entre pobreza de espírito e pobreza material, mas aí Francisco de Assis ele conseguiu viver essas duas dimensões. Há muitas cobranças sobre ser pobre em termos materiais, e se pensarmos conjunturalmente em termos de hoje em dia, seria assim, uma classe média falida, viver de salário mínimo, viver desempregado, mendigar, cuidar de doenças com o SUS porque não tem plano de saúde, tem muitas dívidas, não poder acompanhar as necessidades impostas pela sociedade de consumo, andar de ônibus, jamais ir para Disney, viver sem casa, sem teto, sem nada. Francisco quis ser pobre para ser livre. Não ter nada para ter tudo. Tudo é Deus. Há algo maior que preenche o coração. Amar e desejar o Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Ter na própria carne as palavras do Evangelho. Aprender que ser pobre não é ter ou não ter, mas repartir. Francisco de Assis não tornou-se pobre para fragilizar-se, mas para encontrar um vigor do espírito que está acima de qualquer medida sociológica ou outra coisa qualquer. Ser pobre é buscar a riqueza essencial. Isso não é moderno, mas medieval. A questão toda é que este medieval, que era um pobre feliz, que encontrou a medida de seu coração. A questão, então, para resumir tudo, não é ter ou não ter riqueza, ser ou não ser pobre. A questão maior é ser livre diante de tudo isso. Francisco não era frustrado por sofrer privação, mas tornou-se um homem sereno e santo, porque tinha um tesouro guardado, e não uma riqueza penhorada na caixa econômica. Pura loucura, contagiante do Evangelho. Frei Vitório Mazuco.